Se eu perceber que os meus filhos não estão servindo a Deus, eu só tenho dois caminhos. Ou eu apresento a Deus e digo, Senhor, não aceito. Não aceito porque eu tenho um chamado. Meu chamado é muito mais importante do que qualquer coisa. Então, se o Senhor me chamou, tire ele dessa perdição, eles, se for o caso. Ou então eu vou entregar para o meu ministério. Toma aqui. Eu não vou contrariar a tua palavra. Então, nós temos que ser congruentes com a palavra de Deus. Temos que andar sempre em concordância. Se eu não ando em concordância com a palavra de Deus, Deus nunca vai me usar. Hoje eu não tenho como. Meus filhos não têm a idade ainda para eu saber. Mas eu sempre estou policiando, sempre estou ensinando. Eu vejo, às vezes, dançando uma música, né, uma canção do mundo, que o que mais tem hoje na internet. Eu estou ali policiando. Eu evito também de dar acesso a telas. Mas sempre vai ter uma influência, eu tenho que policiar. É claro que não com tanto rigor como se fosse um adulto, um jovem, um adolescente. Mas eu tenho que nortear o caminho, eu tenho que procurar ensinar um caminho. E a partir do momento que eu não ensino, eu estou assumindo a responsabilidade. Como é que eu vou pedir a Deus, até cobrar a Deus uma coisa que era minha função, ensinar, e eu não ensinei. Aí Deus vai dizer, não, você ensinou? Não. Você ensinou a orar? Não. Você meditava na palavra? Você louvava? Eu sei que eles não vão entender a pregação, mas você pode louvar. Você pode louvar, porque eles cantam também música secular. Eles cantam música infantil, mas é secular. Então, eu não posso atribuir a Deus algo que é responsabilidade minha. Então, se não tem essas características, não serve a Deus, não tem utilidade para Deus. Pode ter utilidade na igreja, pode ter utilidade no ministério, ali na denominação, pode atrair pessoas, pode atrair dinheiro, pode abençoar o sacerdote, mas para Deus não tem utilidade nenhuma, porque vai se estabelecer um padrão errado, vai colocar na cabeça das pessoas, espalhar, aqui, como o irmão falou, criou-se um padrão de pregação e se tornou superficial, então vai espalhar um padrão errado, que pode ser pastor e os filhos ser rebeldes, que pode ser missionário e os filhos ser rebeldes, na verdade não existe essas denominações aí de apóstola, bispa, eu particularmente não acredito, mas o erro começa pequeno, né? O leão pequeno, ele não deixa de ser leão, ele é leão também, assim o pecado, a desobediência começa pequenininho, como o irmão disse, cria-se um padrão, vai aceitando, mas o filho do pastor, vamos orar para o filho do pastor, não, vamos orar, vamos, então ele deixa de ser pastor, vamos orar, vamos, então ele entrega o ministério, ou ele faz o voto dele lá com Deus, ele apresenta a vida desse filho, dessa filha a Deus, para que Deus transforme, ou então ele entregue, porque senão vai, ele mesmo está dando um mau exemplo. Gente, não é por nada não, não é por nada não. Irmã Maria, boa tarde, meu Pai do Senhor, que Deus abençoe sua vida, sua família poderosamente. Não é por nada não, mas entenda, se um pastor é divorciado, qual a probabilidade dos membros também normalizarem o divórcio? Se um pastor tem um certo perfil, ou de agressividade, ou de passividade, qual a probabilidade dos membros também daquela igreja ali, daquela denominação, daquele povo, desenvolverem o mesmo padrão? É muito grande. Então o ministério ele começa ali naquele que está à frente. E se eu sou fiel a Deus, as pessoas que me acompanham também vão procurar ser fiel a Deus. Ou vão deixar de me acompanhar, ou vão procurar ser fiel a Deus. Se eu sirvo a Deus, se eu tenho utilidade para Deus, as pessoas que me acompanham também vão despertar nelas o espírito de ser útil a Deus. Se eu ou já tenho utilidade para Deus e vem somar comigo, ou vão desenvolver a utilidade para Deus. Ou vão se afastar, não vão ficar. Esse canal aqui tinha 87 inscritos há 8 meses atrás. Hoje já vai com 800 e pouco. Mas agora na live tem 2 pessoas, ou seja, pensam, estão seguindo um padrão que acham que são abençoados por serem inscritos. Mas não tem nada a ver com isso. A bênção ela vem justamente por desenvolver a prática da palavra de Deus. Então nada melhor do que nós termos como referências pessoas que são agradáveis a Deus. E eu até coloquei esses dias que a fé, a agradabilidade da pessoa, ela não é evidenciada pelas conquistas não. É pela certeza que ela tem, pelo padrão de vida que ela tem. É claro que aqui, né, na rede social, rede social assim, o YouTube, né, não tem outra rede social. Se esse vídeo chegar até você de outras fontes, eu só tenho aqui no YouTube. E eu não vou para lugar nenhum, não vou para Facebook, não vou para nada, só aqui. Ou não dá o que Deus quiser, ele me tira. Aqui não dá para você ter noção de quem eu sou, o meu dia a dia, não tem como. A única maneira é você testificar pela palavra que eu falo, se eu estou falando verdade ou se eu estou falando mentira. Agora, peça a Deus confirmações e peça a Deus sinais, aonde Deus lhe quer, congregando, aonde Deus lhe quer, aprendendo. Porque hoje não está fácil, hoje não está fácil. Eu duvido você nós encontrarmos palavras como essa, em abundância, não encontra. Porque o sacerdote que está no erro, ele não vai pregar contra ele mesmo. Ele não prega. E se pregar é porque a consciência dele já cauterizou, ele está escondendo o jogo. E a sua vida também não vai para frente. Eu estava observando um jovem, ele tem um canal no YouTube de carro. Ele já acompanha bastante tempo. E esse cara eu observava, saindo aqui um pouco dessa parte, mas faz sentido o que eu vou falar quando nós estamos meditando. Esse cara tem um canal no YouTube de carro, ele analisa carro, avalia, e desde muito tempo, acho que desde 2015. Desde quando eu tive acesso a celular assim a YouTube, que eu acompanho o canal. O cara é lá do Mato Grosso do Sul, essa região aí do Pantanal. E eu gosto de assistir. E uma coisa que eu observava assim, que ele tinha, como eles falam, muito perrengue. E esse perrengue que ele passava era justamente associado aos companheiros dele. Pessoas que estavam ali com ele, de repente se levantavam, faziam um canal e estavam criticando o cara, tipo, levando informação que ele tinha para fazer os conteúdos dele, dando para outros caras lá, e aí
A vida do cara era amarrada, conquistava assim, mas sempre arrastando um bonde. E recentemente, eu acompanhando, ele tipo, se afastou de boa parte daqueles que acompanhavam. Hoje ele está fazendo só ele e a família. E o interessante é que esse cara deslanchou, em questão assim de pouco tempo, de meses, a vida desse cara deslanchou. E eu até comentando com a minha esposa, eu falei assim, olha, eu acompanho esse cara aqui, interessante, que ele não é crente, né? Não é crente, não é católico. A maioria do brasileiro se diz católico, né? Cristão, 85% se eu não me engano. Mas não é um cara religioso. E a vida do cara deslanchou, porque as amizades saíram, não é amizade, espera de tropeço, mas que se diziam amigos. Saíram da vida dele, se afastou, muitos com usura, muitos com ganância, muitos querendo o que o cara estava conquistando. Era comprado, as coisas não pagavam, ele deixava pra lá. E a vida do cara deslanchou, desse rapaz deslanchou, rapaz novo, mais ou menos a minha idade, 30 e poucos anos, talvez menos. Quando se separou, o cara conquistando, né? Que Deus abençoe cada vez mais a vida dele. Eu estou falando isso para vocês entenderem que a bênção e a maldição, ela acontece de acordo com as pessoas que estão ao nosso lado. E Paulo, ele sabia disso, ele falou, se você tem um sacerdote, uma pessoa que está lhe orientando, que ela não é exemplo, você também vai se tornar uma pessoa que não é agradável a Deus, que não é exemplo para ninguém. E muitas vezes a gente não entende, a gente acha que é uma coisa que não, são justamente as pessoas que estão ao nosso redor, seja sacerdote, seja irmãos da igreja, amigos, parentes, família tóxica. Tudo isso coopera para o mal ou para o bem nas nossas vidas, né? Se for boas pessoas, estaremos ali rodeados de pessoas boas, vamos conquistar o bem. É impossível que alguém que seja bem aconselhado, ele dê errado na vida, né? A palavra fala, eu estava meditando antes de vir para cá agora junto com minha esposa, ela meditando e eu prestando atenção ali, que não sei se é Roboão, Jeroboão, ele foi escolhido, né, para ser o sucessor ali do rei Salomão. E o povo foi falar com ele. Não sei qual dos dois ali, se era Roboão, Jeroboão, um negócio assim. Não gravei bem o nome do personagem, mas a mensagem eu gravei. E o povo foi falar, ó, a gente está pagando muito imposto, a gente não está suportando. Se você aliviar o imposto pra gente vai te servir. Vai te servir, seu reinado vai ser fortalecido. Mas se não, a gente não vai ficar não, a gente vai embora. E ele foi se aconselhar, falou assim, daqui a 3 dias vocês voltam, que eu vou dar uma resposta a vocês. Foi se aconselhar com os anciãos esses que aconselhavam Salomão, que tinham experiências com Deus e que tinham experiências com sucesso. Então, os anciãos falaram assim, ó, alivie o fato dessas pessoas, pare de cobrar imposto, não seja tão pesado não, você vai crescer. Eu estava ali com Salomão, eu aconselhava ele, e as coisas estavam certas, porque eu pedia a Deus o conselho e passava para ele também seguia. A sabedoria que Salomão ganhou a fama não era só dele não, era Deus que dava para ele, através da gente também. Esses anciãos, a palavra fala anciãos, que assistiam diante de Salomão, era quem aconselhava Salomão. Então, a sabedoria de Salomão, ela estava ligada também às pessoas que aconselhavam ele. Ele tinha discernimento para saber quem era que está ali do lado dele. Só que esse descendente de Salomão, ele falou assim, pronto, o conselho de vocês eu já ouvi, agora eu vou ouvir de outros para ver qual é o melhor. E aí, foi se aconselhar com os amigos de infância, os jovens da idade dele, que tinham crescido com ele. E falou assim, ó, os anciãos, eles falaram que era para eu pegar mais leve, para não precisar cobrar tanto imposto que cresce. Quando a gente não cobra imposto, o rei não cresce, né? Porque o povo vai trabalhar mais, vai ter mais ali o incentivo, né? O estímulo para produzir. Só que eu quero ouvir a opinião de vocês. Esse não, tá errado. Você tem que cobrar muito mais do que o seu pai cobrava. Você tem que dizer assim para eles, o meu dedo, né? O meu dedo aqui, o mínimo dele, será superior a todas as forças do meu pai. Ou seja, ele estava dizendo que se meu pai cobrava 20%, né, amanhã dele comemorar no Brasil o dia do Tiradentes, né, ele lutou por causa de 20%, ele disse assim, o meu menor imposto será o dobro do que foi cobrado. O meu menor imposto aqui para vocês será 10 vezes mais do que está sendo cobrado. Ou seja, ele dividiu o povo e isso era de Deus, partir de Deus, porque eram pessoas que não tinham aliança com Deus, que não queriam saber de Deus. Então quando alguém não quer saber de Deus, Deus permite que mais pessoas aconselhem ela. E quando a pessoa quer saber de Deus, aí Deus permite que ela tenha um senso de seletividade, que ela saiba selecionar quem vai aconselhar ela ou não. Então, você que está aqui, você que vai chegar até aqui, 37 minutos da live, Deus ele não vai decidir nada por você. Deus não vai. Deus ele está dando a oportunidade de você saber. Se você chegou até aqui, você não vai padecer inocente. Você não vai pagar por um erro dos outros. Você pode pagar por um erro seu, você pode ser beneficiado por um acerto seu. Então, todas essas mensagens até agora, para quê? Eu nem entrei na palavra ainda, que é no versículo, capítulo 2. Essa mensagem aqui é Deus lhe dizendo o seguinte, que a partir do momento que você busca ele vai lhe dar direção, como ele está me usando aqui para lhe falar, que se a pessoa não é bom exemplo, você se aparte dela. Se a pessoa não é agradável a Deus, ela não serve para ser uma inspiração para você. Se essa pessoa não tem intimidade com Deus, se você já ficou sabendo que essa pessoa não segue esse exemplo aqui, não é, tem outros casos conjugais, não é obediente, não tem filhos na presença de Deus, aí você já procura descartar. E olha que a mensagem também, acho que a live mais recente que eu fiz, não sei se é a mais recente ou a outra, era justamente isso, que a pessoa muitas vezes quer fazer do próprio jeito e acaba padecendo. Porque enquanto não entra no descanso, era um sinal que a gente está fazendo o que a gente queria. E talvez você se questione porque a sua vida não está andando. Veja que eu usei exemplos que eu acompanho, de longe, de perto, de pessoas que não prosperaram, não foram para frente por causa das amizades. E tem muitas pessoas padecendo nos templos, nas igrejas, por causa da liderança.
Não é porque está ensinando nada errado, não é porque não tem nada para oferecer no exemplo. O irmão está dizendo que é prova